Eu quero ler com os irmãos no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Os irmãos permaneçam sentados mesmo, nós iremos ler 21 versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Não posso deixar de aproveitar a oportunidade de dizer que às terças-feiras ali em Osasco nós promovemos o culto, o chamado culto da montanha. Meu Deus, alguém vai dizer, que nome é esse? É apenas uma referência ao Sermão do Monte, o Sermão de Jesus no Monte, que Jesus ensinou ali, onde Jesus ensinou. Então nas terças-feiras nós temos nosso culto de ensino ali em Osasco, que já está em desenvolvimento há 2 meses já. E eu estou dizendo isso porque nós vamos ler em um livro que tem 2 livros na Bíblia, 1º e 2º Samuel. E eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ensinar os irmãos, mas não podemos perder essa oportunidade de dizer que quando vamos ler em um desses livros, seja Samuel, seja Crônicas, seja Reis, a pronúncia que devemos dizer é 1º livro de Samuel, ou 2º livro de Samuel, 1º livro dos Reis, ou 2º livro dos Reis, 2º livro das Crônicas, ou 1º livro das Crônicas. Para não falarmos 1ª Samuel, ou 1ª Reis, ou 1ª Crônicas. Primeira é uma referência às cartas que Paulo escreveu, as 13 cartas que ele escreveu lá no Novo Testamento. 1ª aos Coríntios, 1ª Tessalonicenses, 2ª carta que Paulo escreveu a Timóteo. Então, quando nos referimos às cartas paulinas, então vamos dizer 1ª, 2ª, 1ª ou 2ª. Esses livros, no Velho Testamento, vamos sempre nos referir primeiro, porque são livros. Amém, irmãos? Sem nenhuma pretensão de ensinar aqui, eu sempre aprendo junto, em nome de Jesus. Então eu quero que os irmãos, peço que os irmãos abram suas Bíblias no 1º livro de Samuel, capítulo 30. Quem achou, diga amém. Vamos ler, diz assim, o versículo 1 até o 21, a leitura longa, por isso eu peço que os irmãos fiquem sentados. Diz assim o texto: sucedeu, pois que, chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto fogo nela. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, e a Jezreelita e a Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e
chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiram-os Davi, ele e os 400 homens, pois que os 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passaram e ficaram no ribeiro. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram das terras dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: esse é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e deixaram ficar no ribeiro. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Curve a sua cabeça. Nós iremos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, no nome de Jesus, sou grato a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa. Eis aqui a Tua igreja reunida, ó Deus, e eu rogo a Ti, ó Espírito Santo, venha nos capacitar a entender a Tua vontade. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus, aquilo que necessitamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos do céu. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu estava desde a semana meditando em alguns textos, e nesse texto que acabamos de ler, e percorri outros textos da Bíblia para estar aqui hoje meditando com os irmãos. E confesso aos irmãos que concluí há poucas horas atrás, nos últimos 7 minutos faltando para vir para cá, é que concluímos os últimos rascunhos aqui dos meus papéis, dos meus pequenos papéis aqui, só para a mente lembrar. Escolhi alguns temas e o coração não ardeu, o coração não aprovou. E quando o coração não aprova, nós precisamos considerar que Deus não está aprovando. Agora, quando nós nos alegramos com o que queremos falar, quando há paz,
É Deus aprovando. É como se Deus estivesse dizendo: é isso que precisa ser falado para a minha igreja. Então, o que desejo falar aqui hoje não é escolha minha. Deus ardeu no meu coração para ler esse texto e falar com os irmãos aqui esta noite, com a sua igreja, a igreja de Cristo, o que Ele colocou nos nossos corações. E deu um tema, se você quiser anotar, o tema é... Eu escrevi um e depois eu risquei, falei, esse tema não está legal. Escrevi outro, falei, não ficou bom. E ainda agora, sentado ali do lado da Ana, eu falei assim, tá certo essa pronúncia? Você precisa tomar cuidado, né? Ela entende um pouco mais do português do que eu. Aleluia. E aí eu falei, tá certo essa pronúncia? Ela disse, tá certo. Aí eu fiquei mais calmo ainda. Então eu escrevi, o tema é: a presença de Deus é mais importante do que tudo. Aleluia. Você pode anotar, o tema de hoje é a presença de Deus. Onde? A presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na tua casa, a presença de Deus no teu trabalho, a presença de Deus na tua vida, ela precisa ser mais importante do que tudo. Tudo. A presença de Deus, ela precisa ser mais importante do que tudo que você possa imaginar para você. A presença de Deus na minha vida, ela precisa ser mais importante do que tudo que esteja ao meu redor. A presença de Deus na tua vida, ela precisa ser mais importante do que tudo que você possa ter em volta. Aí você pode pensar, mas até isso que você pensou, que eu não sei o que foi, mas você pensou em alguma coisa. Até isso aí, Deus, ele precisa ser mais importante. A presença dele precisa ser mais importante do que tudo na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. Se não for assim, não vai funcionar o dia a dia. Se não for desse jeito, o nosso dia a dia não vai funcionar. Vai parecer que funciona. Se Deus não fizer parte, se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver presente, se Ele não for mais importante do que tudo, vai apenas parecer que funciona as coisas à nossa volta, mas não funciona na totalidade, não funciona como deveria funcionar, não funciona como Deus quer que funcione. Se Ele não fizer parte, se Ele não for o principal, tudo que quisermos, tudo que planejarmos, não vai funcionar como queremos que funcione. Agora, se Ele fizer parte, se Ele for o mais importante, se Ele for o primeiro, aleluia, tudo vai fluir bem. Tudo vai fluir bem. Ele precisa estar no controle. Se Ele estiver no controle, tudo vai fluir bem. Veja só, tudo vai fluir bem. Deus é o mais, precisa ser o mais importante, precisa ser mais importante do que tudo na minha e na sua vida. Quando eu entendo isso, quando nós entendemos isso, que Deus, ele precisa ser o mais importante de tudo, aí nós começamos a adquirir algumas coisas percebíveis, algumas coisas que iremos perceber no ar, algumas coisas que outros vão perceber na tua vida. Quando eu tenho Deus mais importante na minha vida do que tudo, quando você tem Deus mais importante na tua vida do que tudo, algumas coisas vão começar a mudar. E eu me perguntei, o que poderia começar a mudar na minha vida, o que poderia começar a mudar na vida do meu irmão, da minha irmã, quando consideramos, quando temos Deus como primeiro em nossas vidas? Começamos a adquirir sabedoria do alto, sabedoria do alto.
Paulo, quando ele escreve a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz assim: ó irmãos de Coríntios, eu vim aqui não para falar com vós com a minha sabedoria, mas falar com vós com a sabedoria que adquiri do alto. Ele diz isso porque ele tinha Deus como primeiro na sua vida. Então ele recebeu sabedoria do alto. E a palavra diz: quer sabedoria, peça a Deus. E essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto. Quando adquirimos essa sabedoria de Deus, logo adquirimos uma outra coisa chamada maturidade. Aleluias. O alvo da sabedoria é a maturidade. Maturidade. Quando Salomão escreve no Provérbios capítulo 4, nos primeiros versículos, ele está dizendo o seguinte: ele vai recitar naquele texto algumas frases do pai dele, do seu pai Davi. Salomão, ele escreve em Provérbios capítulo 4, versículo 1º, 2º, 3º, a partir do 3º ele vai dizer o seguinte: eu aprendi do meu pai me ensinou assim. Eu estou resumindo o texto. Eu aprendi do meu pai. Salomão, o homem mais sábio que teve na terra, eu aprendi do meu pai. Ele me disse: olha, quando você for assumir alguma coisa, você precisa pedir do alto sabedoria. Tenha sabedoria, Salomão. Salomão, fui um grande guerreiro. Eu fui um homem, conhecido até por outros aí como sanguinário. Eu fui um grande guerreiro, dirigido por Deus. Nunca perdi uma guerra, mas eu te aconselho a pedir sabedoria. Peça, Salomão, sabedoria do alto, porque através da sabedoria você vai ser maduro. Tanto é que quando Salomão assume o reino, o que ele pede para Deus é exatamente a sabedoria para administrar aquele povo. Aí eu aprendi que quando nós adquirimos sabedoria, quando adquirimos maturidade, por conta de ter Deus como primeiro. Quando eu tenho Deus como primeiro na minha vida e adquiro sabedoria do alto, adquiro maturidade, aí algumas coisas continuam mudando na minha vida. Uma delas é o comportamento. Quando eu tenho Deus na minha vida como primeiro, quando eu tenho Deus na minha vida como centro, quando Ele é o primeiro, eu tenho sabedoria, eu recebo maturidade, e aí algumas coisas vão começar a mudar na minha vida, algumas coisas vão começar a mudar na tua vida, e uma delas é com o comportamento. Xingava, começa a parar de xingar. Tratava os outros maus, começa a parar de tratar os outros maus, porque recebeu maturidade. Falava palavrão, está começando a deixar de falar palavrão. Aí alguém vai dizer: você viu como fulano de tal mudou? É Deus na tua vida. Você viu fulano de tal como está com o rosto brilhando? É Deus na tua vida. Você viu como fulano de tal mudou? É Deus na tua vida. E não abra mão desse Deus. Não abra mão desse Deus, porque Ele é quem transforma todas as coisas. Ele é quem muda tudo. Quem tem a vida aqui mudada por Deus? E é só o começo, receba aí, é só o começo das mudanças que Ele tem para você. É só o começo. Todavia é preciso ter Ele como centro, primeiro, o tempo todo, mais importante do que tudo. Uma outra coisa que começa a mudar quando eu tenho Deus na minha vida e adquiro sabedoria, adquiro maturidade, além do comportamento, são os relacionamentos. Deus vai colocar pessoas em tua vida
E alguém vai dizer assim: você viu? Fulano de tal agora só anda com aquele. Mas não é porque você quer ser, não é porque você é orgulhoso, é porque Deus tem o melhor para. É como foi feito aqui: Ele prepara uma mesa. Ele começa a desenvolver os planos agradáveis, os planos bons dele para você. Ele começa a realizar quando se tem Ele como primeiro. Até o nosso temperamento. E quando fala de temperamento, temperamento é fogo, temperamento. Eu fui olhar sobre temperamento. Existem 4 tipos de temperamento: o dominante, o calmo, que é o paciente, o analítico e o extrovertido. Você é um desses. Você é dominante, calmo, extrovertido ou analítico. E quando eu tenho um desses temperamentos e não tenho Deus na minha vida, e não tenho Deus como principal na minha vida, e não temos Deus como centro da vontade, esse temperamento pode nos causar grandes prejuízos. Alguém que tem um temperamento dominante e não é tratado pelo Espírito Santo, ele se torna uma pessoa mal vista por aí. Alguém que tem um temperamento paciente e ainda não fora tratado pelo Espírito Santo, alguém vai dizer assim: aquele fulano de tal é lerdo. Alguém que tem um temperamento extrovertido e ainda não fora tratado pelo Espírito Santo, alguém vai dizer assim: eu não suporto estar perto daquela pessoa, nem chega perto dela, ela vai te zoar. Alguém que tem um temperamento analítico, observa, é observador de tudo, alguém vai dizer assim: fulano de tal fica só observando para falar mal. Esses temperamentos, nós vamos continuar tendo ele, mas quando temos Deus como mais importante em nossas vidas, se o teu temperamento é analítico, vai ser tratado pelo Espírito Santo, então ninguém vai te achar chato. Se o teu temperamento é extrovertido, vai continuar sendo extrovertido, mas tratado pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas vão querer ficar próximas de você. Mesmo com esse teu temperamento, as pessoas vão querer ficar próximas. Por quê? Porque a presença de Deus está na tua vida. Quando temos a presença de Deus em nossas vidas, quando Deus faz parte, quando Ele é o primeiro, quando consideramos que Ele seja o primeiro, as pessoas vão querer ficar próximo da gente. As pessoas vão querer ficar próximo de você. Quando temos Deus como principal, mais importante do que tudo em nossas vidas, temos sabedoria, temos maturidade, passamos a ser vaso, olha só essa palavra, vaso aprovado. Quem é vaso aqui? É um linguajar eclesiástico, é um linguajar que se usa muito dentro da igreja. E aí, vaso, né? E aí, varão, varoa. A linguagem vaso é por conta do vaso e o oleiro, do oleiro e o vaso. É uma linguagem bíblica e que tem tudo a ver em nossas vidas. Eu fui pesquisar acerca de vasos, olhar acerca de vasos. Como é que o oleiro fica sabendo quando o vaso está pronto? Porque é colocado o vaso dentro de um forno terrível, de uma temperatura muito alta. E aí ele precisa tirar ele de lá. Ele não pode deixar ele passar muito tempo dentro daquela temperatura, porque se ele passar muito tempo vai rachar, vai estragar. O oleiro vai deixar o tempo certo lá.
Quem é vaso? Aleluia. Só que existe vaso por aí sem nenhum trinco e alguns vasos com trincos. Os vasos que estão por aí que ainda tem trinco é porque ainda não tem Deus como tudo mais importante na sua vida. E hoje é dia de acabar com as trincas do vaso. Deus está dizendo aqui hoje que é dia de interromper as trincas do vaso. Eu fui pesquisar como é que o oleiro sabe quando o vaso está pronto. Ele disse: não é fácil. Eu pego uma vara, coloco na tampa do vaso e puxo ele com muito cuidado para fora da temperatura e deixo ele alguns minutos ali para esfriar. Quem é vaso? Aleluia. Aí eu vou saber se ele está pronto. Eu bato umas 3 vezes na tampa dele. Se o som for oco, se o som não for agradável, se o som for de reclamação, não está pronto, volta para o forno. Então, meu irmão, quando o oleiro bater na tampa do vaso que tu é, na tampa do vaso que você é, não reclame, cante. Porque se reclamar, volta para o forno. Quem reclama é quem ainda não tem Deus como o mais importante na sua vida. E o que mais observamos por aí é Deus batendo na tampa. Deixa eu ver se o meu vaso aqui está pronto. Deixa eu ver se esse que diz que é meu vaso está pronto. Ele bate e o som é: fulano de tal, é só reclamar, que coisa terrível, você viu? Aí o oleiro vai dizer o quê? Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. O oleiro vai dizer: você está reclamando? Então volta para o forno. Quem é vaso? Quando o oleiro bater na tampa, cante. Eu e você vamos cantar quando adquirimos sabedoria, quando adquirimos maturidade, quando temos o nosso temperamento tratado pelo Espírito Santo, quando somos vasos sem nenhuma trinca. Quais são essas trincas? São as briguinhas em todos os ambientes, as discussões, as contendas, em casa, no trabalho, no dia a dia. Tudo isso são evidências de que Deus ainda não é o principal. E Ele quer ser o principal. Ele quer ser o mais importante da sua e da minha vida. Agora eu vou falar do texto que nós lemos. Amém? Glória a Deus. Porque esse texto que acabei de ler, que fala desse personagem Davi, ele fez tudo o que fez. Tudo que Davi fez foi porque ele tinha Deus como principal na vida dele. Tudo que Davi realizou, tudo que ele construiu, foi porque ele tinha Deus como principal na sua vida, o mais importante da sua vida. Deus se agradava tanto de Davi, Deus se agradava tanto das atitudes de Davi, que mesmo ele cometendo pecados como ele cometeu, Deus dizia assim: eu estou contigo. Alguém vai dizer assim: não, está dizendo que eu vou cometer pecado e Deus vai estar comigo? Todos nós pecamos, irmãos. A diferença entre o cristão e o ímpio é que o cristão peca sem nenhum prazer. Quando eu e você pecamos, nós não devemos ter prazer nesse pecado.
devemos ter arrependimento. O mais importante depois do pecado é a reação. Deus, Ele quer ver a minha e a tua reação depois do pecado. Olha só, Saul, quando ele recebeu o reinado de Israel, foi o primeiro rei de Israel. Saul fora escolhido pelas tribos, pelas nações de Israel, pelas 12 nações, para ser o primeiro rei de Israel. Então, depois de 2 anos, ele foi rejeitado por Deus. E por que ele foi rejeitado? Ele foi rejeitado pelo seguinte: Saul, ele recebeu uma ordem do profeta Samuel, dizendo o seguinte: me espera aí, até eu chegar, para que você vá para a guerra. E esperar é uma ciência. Quem gosta de esperar? Olha, ninguém. Eu gosto de esperar. Vou perguntar de novo: quem gosta de esperar? Espera. Samuel diz para Saul: espera aí, espera eu chegar. Espera eu chegar. Às vezes, meu irmão, minha irmã, é preciso esperar o tempo certo. Espere o tempo certo. Samuel disse a Saul: espera eu chegar, eu estou indo. E ele ficou inquieto. A inquietação, a ansiedade, são sintomas de que Deus não está presente, de que Deus não está no meio, de que Deus não é o principal. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. Ele quer ver a reação depois da falta de paciência. Ele não espera e age por conta própria. Quando Samuel chega, ele fala: o que você fez, Saul? Olha a reação. A reação de Saul agora: você demorou demais. Samuel fala a Saul: o que você fez? Eu te pedi para esperar. A reação de Saul é: você demorou demais. Eu fiz do meu jeito. E aí eu imagino Deus olhando para ver a reação. Samuel pergunta a Saul, e Deus agora quer ver a reação dele, para ver se dar ou não uma outra chance. E a reação foi essa, negativa. Você demorou demais, e eu já fiz do meu jeito. Já fui para a guerra, já fiz do meu jeito. E por causa dessa ação, por causa dessa atitude, por conta dessa atitude de Saul, ele perdeu o reino. Olha só o que eu vou dizer: por causa dessa situação ele ficou só, sem Deus. 2 anos de reinado dele, mesmo assim ele reinou 40 anos. Alguém vai dizer assim: mas como? Porque lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 14, Deus fala assim: Samuel, diga a Saul que a partir de hoje o reino dele não vai mais subsistir, por conta da desobediência, porque não esperou. Eu ia aprovar o reinado dele, eu ia aprovar a caminhada dele, mas ele não esperou. Diga a ele que eu não faço mais parte. Samuel fala isso a Saul. Deus já tem um outro segundo o seu coração. A partir de hoje o teu reino não mais subsistirá. Mas aí o curioso, meu irmão, minha irmã, é que Saul ainda permanece 40 anos no poder. Ora, se Deus disse ao profeta que o reino dele não ia mais subsistir, como que ele vai permanecer mais 40 anos no poder?
2 anos ele caminhou com Deus, 2 anos Deus fazia parte, 2 anos Deus falava assim, ó, espera aí, ele esperava. 2 anos Deus falava assim, ó, vai por ali, ele ia por ali. 2 anos Deus dizia assim, ó, o caminho é esse, ele ia por esse caminho. E tudo era um sucesso no reinado dele. Quando Deus faz parte, quando ele é o primeiro, quando ele é o mais importante, tudo vai bem. É como se Saul tivesse tirado Deus. Ele não esperou. Mesmo assim ele ficou mais 38 anos como rei de Israel. Alguém vai dizer, como pode isso? Existe uma diferença. Muitos por aí que anda com Deus de fato, aleluias. Eu quero a presença de Deus. Quem deseja a presença de Deus aqui todos os dias? É isso que devemos desejar todos os dias. Só que tem outros por aí que pensa que Deus está presente e está por conta própria. Saul ficou 38 anos. Ele se angustiava e dizia assim, deixa eu procurar um profeta, e aí consulte a Deus para mim. E aí o profeta orava a Deus, e Deus falava com o profeta, olha, não me procure por conta de Saul. Deus falou uma vez para Samuel, até quando você vai ficar aí se importando com ele? Eu não já te disse que eu não faço mais parte dessas coisas dele aí? Tudo por conta da reação. Qual foi a reação de Saul? Demorou demais, eu fiz do meu jeito. Espere sempre o tempo de Deus, meu irmão, minha irmã. Espere sempre o tempo de Deus. Como é que você vai saber qual é o tempo de Deus? Deus, ele vai te falar de uma forma ou de outra. Deus, ele vai te falar. Não queira andar 38 anos sem Deus fazer parte. Quando Deus não faz parte, até cartomante se procura. Saul procurou até cartomante. Deus já não fazia mais parte. Tudo por conta da reação. Depois do pecado, Deus quer ver a reação. Depois do desagrado a Deus, Deus quer ver a reação. Como que eu e você vamos reagir diante do erro, diante do desagrado a Ele. Se é de arrependimento ou se é de esnobe, ou se é do tipo, não, depois passa isso aí. O que Saul quis dizer foi o seguinte, eu fui só e está tudo certo, Deus perdoa mesmo, mas Ele quer ver o arrependimento. O arrependimento verdadeiro. Existia uma grande diferença entre Saul e Davi. Davi, depois do seu pecado, Deus manda o profeta Natan lá falar com ele, e dizer o seguinte, Davi, tem um homem aqui em Israel que tem muito, eu dei para ele. Tem um homem aqui em Israel que é poderoso e tirou de quem não tem. Tem um homem aqui em Israel que ele fala e acontece porque eu permito isso. Tem um homem aqui em Israel que é autoridade. E olha, Davi, Natan está falando para Davi, a diferença, eu estou dizendo aqui a diferença entre Davi e Saul. E olha, Davi, este homem que tem muito, que eu dei, ele tirou de quem não tem, tirou de quem tem pouco. Qual foi a reação de Davi? A reação de Davi é: quem é esse que eu vou mandar prender, que eu vou mandar matar? Quem é esse? Aí o profeta vai dizer assim: este homem é você. Agora Deus quer ver a reação.
reação de Saul foi: Samuel chegou e disse, por que não esperou? Ele fala: eu fiz do meu jeito. Percebe a reação? Para que esperar? Está percebendo a reação de Saul? Para que esperar? Eu fiz do meu jeito, eu posso fazer do meu jeito. Deus não se agradou dessa reação. Agora o profeta fala com Davi: este homem é você. Agora Deus quer ver, eu quero ver a reação dele. Se eu vou continuar com o reinado dele ou não. Se eu vou continuar com o que eu tenho prometido para ele ou não. Eu quero ver a reação. Deus quer ver a reação de Davi. Quando ele tem a notícia de que este homem é você, ele se joga no chão, ele rasga as vestes, ele se joga nas cinzas. Isso demonstra o arrependimento. Aí Deus se alegra com isso. Então eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Eu vou dar mais uma chance para ele. Por conta da reação verdadeira do arrependimento. Deus, ele tem muito a realizar. Deus, ele tem muito a fazer através da tua vida, através da minha vida, através da sua igreja. Deus tem, olha, você nem imagina o que Deus tem para fazer. Mas ele quer ver a reação do dia a dia. Qual é a reação? Ele quer ver se ele faz parte. A reação negativa, demorou demais, significa que ele não faz parte, que ele não é o principal, que ele não é o primeiro. A reação de arrependimento, a reação de choro, a reação de se jogar nas cinzas, significa que, Senhor, me perdoe. Senhor, eu sou falho, eu errei. Deus, ele quer ouvir isso. Senhor, por um instante eu deixei de fazer a tua vontade. Por isso o Salmo 51, que Davi fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte: Senhor, me perdoa, tu me deste tanto. Eu sei, Senhor, que tu tens um plano tremendo, um plano espetacular, um plano de vitória na minha vida, e por um instante eu interrompi isso, e por um instante eu atrapalhei isso. Senhor, me perdoe, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me. De novo. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: eu não posso, Senhor, viver sem Ti. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, eu não quero andar 38 anos como Saul andou. Eu não quero andar 38 anos sem a Tua presença. Não queira andar sem a presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Não queira andar sem a presença de Davi, é que ele está anelando pela presença de Deus. Davi é que ele está clamando pela presença de Deus. A presença de Deus na minha e na sua vida precisa ser o mais importante de tudo. A presença de Deus. A diferença entre a vida de Saul e de Davi era exatamente a presença. A diferença entre a vida de Saul e Davi era exatamente a presença de Deus. A diferença na minha e na sua vida aqui na terra, até Jesus voltar, a diferença na minha e na sua vida precisa ser a presença de Deus. Tem que ser. A diferença tem que ser a presença. Porque se não houver a presença dele, é 38 anos
perambulando por aí. São alguns anos sem paz. Será um período sem a presença de Deus. Olha só o que eu vou dizer aqui. Sem a presença de Deus na sua vida, sem a presença de Deus na minha vida, é período turbulento, é período de angústia, é período de falta de paz, é período de dor, é período de perda, é período de tudo que possa existir de ruim, se Deus não fizer parte. Alguém vai dizer assim: por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não acontecem lá em casa? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Deus só quer fazer parte. Se Deus não fizer parte, a probabilidade de sermos pessoas ruins são grandes. Sermos pessoas ruins. O que é uma pessoa ruim? Pessoas que desejam mal a outra, pessoas que tramam contra a outra, pessoas que agem dessa forma porque não tem a presença. Eu aprendi ouvindo outro dia alguém contando uma fábula, não é parábola, uma fábula. Parábolas é aquilo que pode acontecer. Jesus contou parábolas. Fábulas são histórias. Mas eu posso dizer até que essa história, isso que eu vou dizer agora, pode até ser uma parábola, porque acontece. Pessoas que não têm a presença de Deus, e Deus só quer fazer só quer fazer parte. Dois comerciantes, um de frente para o outro. Um vendia leite a 90 centavos, outro vendia... Está 90 centavos lá? Então eu vou colocar 80. O arroz, a promoção do arroz. A promoção do arroz, muitos procuram aí, né? É bom. Quanto está o pacote de arroz hoje? Eu nem sei. É a Ana que compra. 12, 13, o comerciante colocava lá R$12. O outro dizia assim: o meu é 10. Só para prejudicar o outro. A cesta básica, R$49,99. O outro colocava a mesma cesta básica, 40. Aí é uma fábula por quê? Porque lá vem um anjo a falar com eles que sempre colocava o preço mais baixo. Pessoas que não têm a presença de Deus. Lá vem um anjo falar com eles que sempre baixava o preço para prejudicar o outro. O anjo diz o seguinte: peça uma coisa que mude a tua vida hoje. Peça uma coisa, qualquer coisa. Olha só, qualquer coisa, peça. 5 milhões? Quer pedir 5 milhões de dólar? Ah, meu Deus, vai estar na conta. Já pensou, Vinícius? 5, eu falei baixo, né? Pede logo 50. O anjo está dizendo assim: é qualquer coisa. Para quem que o anjo está dizendo? Para aquele que sempre baixava o preço. Peça qualquer coisa agora que eu vou dar. Essa é a ordem. Qualquer coisa eu vou dar. O homem falou: qualquer coisa? Ele disse: qualquer coisa. Só que tem um porém. O que você pedir para você, que vai mudar a tua vida, o teu vizinho vai receber em dobro. Aleluia. Qualquer coisa que você pedir agora, você vai receber, mas o teu vizinho vai receber em dobro. Toda vez que você abaixa o preço aqui,
prejudicando ele, o que você pedir agora, ele vai receber em dobro. Pode pedir qualquer coisa. É a diferença, eu estou dizendo aqui, a diferença entre quem tem Deus na vida como principal, como tem Deus mais importante do que tudo, e quem não tem. Quem não tem está sempre tramando. Quem não tem vai estar sempre brigando. Quem não tem vai estar sempre em contenda. Quem não tem, as coisas sempre vai estar não dando certo. Quem não tem Deus como principal, como tudo mais importante, sempre vai estar acontecendo alguma coisa. O que ele pediu para nós encerrarmos? Acabou o som? Eu fico meio só sem o som. Tem que ter um tangedor, né? O som traz a presença de Deus também, irmãos. Por isso que o profeta falou assim: eu vou consultar a Deus, mas antes traga-me um tangedor. Deus gosta de música. Sabia disso? Deus gosta de música. Peça o que quiser, mas o teu vizinho vai receber em dobro. Pense em alguém aí para receber o dobro do que você ganhar. Consegue pensar em alguém? Quem tem Deus como principal na sua vida não tem dificuldade de pensar nisso. Eleja alguém aí para dizer assim, ó, eu desejo que essa pessoa de fato receba, ganhe mesmo o dobro do que eu tenha. É fácil dizer isso? É fácil desejar isso? Para quem tem Deus, não haverá dificuldade. Mas para quem não tem Deus como principal na sua vida, vai dizer assim: não, eu vou desejar, eu vou querer que alguém tenha mais do que eu? Eu vou querer que alguém... Não, primeiro eu. O homem natural vai pensar assim: não, primeiro eu, depois o resto para os outros. Agora quem tem Deus como o algo mais importante da sua vida não tem dificuldade nessas coisas. Eliseu, ele recebeu oferta até da viúva pobre. Deus na vida dele. Eliseu recebeu oferta até da viúva pobre. E agora chegou um bilionário para dar oferta para ele. Chegou um bilionário. Naamã foi curado e disse assim: eu trouxe ouro, eu trouxe oferta, eu trouxe aí alguns bilhões de dólares para você. Eliseu não deu bola para isso. Ele falou assim: não, quero não, pode levar. Geazi, que andava com ele, falou assim: mestre, o senhor recebeu um bolo da viúva que não tem nada e está recusando essa oferta milionária. Quem tem Deus como principal na sua vida não tem preocupação. Alguém vai dizer assim: o que é isso? Não tem preocupação com essas coisas. Essas coisas são boas, eu quero essas coisas, mas elas não podem ser a principal. Nós precisamos ter essas coisas. Dinheiro, nós precisamos do dinheiro. Alguém vai dizer assim: não, mas já ouviu dizer que o dinheiro é do diabo? Que história é essa? Eu costumo dizer: quer ver o diabo é ficar sem o dinheiro. Tem um discurso por aí que eu acho interessante: quer ver o diabo é ficar sem o dinheiro. Então o dinheiro não é do diabo. Eliseu recusou oferta milionária porque ele não tinha isso como principal na sua vida. Porque Deus tem mais lá na frente. Quando ele diz assim: ó, não, eu não quero a sua oferta, é porque ele sabe que Deus tem mais. Os planos de Deus são bons. Agora, para quem não tem Deus como principal,
pensa só em si, até se automutila para ver o mal do outro. O anjo diz assim, ó, peça o que quiser, mas o teu vizinho vai ter em dobro. Pode pedir 50 milhões, pode pedir casa, mansões, eu vou te dar, mas o teu vizinho vai receber o dobro. Ele disse assim, então eu quero ficar cego de um olho. Se o meu vizinho vai receber o dobro, eu quero ficar cego de um olho. Está entendendo o grau de maldade na vida de alguém que não tem Deus na vida? Sem Deus na vida, não teremos sabedoria. Sem Deus na vida, não teremos maturidade. Sem Deus na vida, não seremos vasos aprovados. Sem Deus em nossas vidas, vamos estar propensos a fazer sempre o mal para o outro. Olha o que a pessoa... Eu quero ficar cego de um olho, só para o outro ficar cego dos dois. A presença de Deus é mais importante do que tudo, na minha vida e na sua vida. A presença de Deus, ela precisa ser mais importante do que tudo, mas tudo mesmo. Mais importante do que o dinheiro, mais importante do que os filhos, mais importante do que a esposa, do que o esposo. É duro dizer isso, mas é isso. Porque depois essas outras coisas serão consequências, tudo vai bem. Quando você ter Deus como mais importante da tua vida, todas as outras coisas vão bem. Por isso que a palavra diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas eu vos acrescentarei. Busque-me primeiro e as outras coisas eu vou te dar. Tenha-me como primeiro e as outras coisas eu te darei. Deus está dizendo isso. Tenha-me primeiro, eu só quero ser o primeiro. Deus, ele via na vida de Davi. Eu vejo na vida desse homem que ele me quer como primeiro. Eu vejo na vida desse homem que ele me quer como primeiro. Davi, ele queria Deus como primeiro na vida dele em tudo. Olha, eu quero dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã, queira Deus na tua vida como primeiro em tudo. Queira Deus na tua vida como primeiro em tudo. Em nome de Jesus. E tudo vai bem. Se assim for. Se tivermos Deus como primeiro em tudo, perdoaremos fácil. Abraçaremos fácil. Sorriremos fácil. Tenha Deus como primeiro na tua vida. Deus precisa ser o mais importante do que tudo na tua vida, para que tudo vá bem. Fique de pé e as palmas louvam ao Senhor.